E recebendo hoje no programa Check-up o Dr. Dover Frota, radiologista. Tudo bem, Dr. Dover? Tudo bom, Natália. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu sempre incentivo, né, essa instância, a instância onde você educa o povo, transmite informações, que eu acho que educar, informar é empoderar realmente. Nesse momento a gente precisa disso. Parabéns. Estamos vivendo esse momento tão difícil para tantas pessoas, né? Difícil por diversos fatores, mas sei que vamos superar, né, doutor? Eu sei que isso tudo vai passar, mas o objetivo da nossa entrevista hoje é orientar a população, esclarecer alguns pontos. Durante a semana a gente vem recebendo muitas perguntas nas redes sociais e eu estou com muitas aqui na cabeça para trazer para a gente elucidar um pouquinho essas questões aqui no programa Check-up, ok? Perfeito, perfeito, Natália. Primeiro, temos alguns casos, né, de mortes aqui no Ceará, que algumas pessoas consideram um número pequeno, diante da quantidade de infectados. O que é que o senhor acha sobre isso? Apesar do número não ter sido um número expressivo até agora, cabe lembrar que a gente ainda não entrou no pico de infecção, né? Então, nenhum dos grandes países, Itália, Estados Unidos, China, Espanha, em nenhum desses países o pico foi antes do primeiro mês. E nós acabamos de cruzar o primeiro mês de infecção no Brasil. Então, muito provavelmente, esse número pode avançar enormemente nas próximas 2 ou 3 semanas. Então, o mês de abril é um mês fundamental para a gente. A gente não pode valorizar nenhum desses números, tá? Toda vida tem o seu valor, como você sempre fala. E isso a gente pode atribuir também com a chegada do vírus à periferia, que vai piorar mais a situação? Então, a gente realmente não sabe qual vai ser o comportamento dessa infecção diante de densidades populacionais muito maiores, como no caso das favelas, né? Então, Fortaleza é hoje a terceira cidade do país em número de favelas, é muita favela. Nós temos mais de quase 400 mil habitantes morando em favelas, em cômodos que compartilham 3, 4, 5 pessoas nesse cômodo, né? Pessoas que não têm água encanada sequer. Como você vai incentivar o asseio, como você vai incentivar a higiene persistente? Então a gente realmente não sabe como o vírus vai se comportar nessa população. Eu espero que não chegue a sobrecarregar o SUS, mas temo em dizer que provavelmente isso vai ser o que vai acontecer. Porque a partir daí vai começar uma disputa maior por UTI, aí a coisa já vai começar a complicar. Claro, não só UTI, né? A gente tem que deixar claro o seguinte, quando a gente fala de gravidade de doença, a gente sempre está relacionando a gravidade com o ventilador, com o respirador e etc. A gente tem que lembrar que o sistema de saúde é muito mais do que esses aparelhos. E é muito mais do que o corona. Muito mais do que o corona. Essa é uma observação interessantíssima, né? A gente não é porque o corona apareceu que as outras doenças desaparecem. Então, você imagina que a gente já está num sistema de saúde que ele é sobrecarregado, já é usado quase 100%, e você adiciona mais uma infecção tão grande como essa. Eu acho que o adiantamento da vacina para o H1N1, para as gripes de um modo geral, foi fundamental. Acho que isso vai diminuir a incidência dos outros estados gripais, que além de sobrecarregar o sistema, vão trazer mais uma dificuldade diagnóstica para os médicos, né? Porque é isso que você se encontra quando você está no pronto-socorro, você vê uma síndrome gripal e você tem que ajustar o teu pensamento diagnóstico para dizer qual paciente vai para dentro do sistema, ou seja, qual paciente tem que ser hospitalizado, quais são os estados graves que vão necessitar realmente da UTI. Mas para dizer não só de ventilador, vou falar coisas simples, máscaras. Semana passada o diretor da Santa Casa de São Paulo veio a público pedir máscaras, porque ele já tinha acabado suas máscaras. E isso parte também, então, coisa tão simples e relativamente barata, que a gente não pensa na hora de montar um esquema de retaguarda, digamos assim, né, para receber esse pico de infecção. Coisas simples, baratas, a gente não tem. Então, assim, infelizmente, a gente está tendo tempo de se preparar, mas eu acredito que, infelizmente, a gente vai sim, se não tiver uma cooperação da população, né, uma força-tarefa importante, os nossos líderes empenhados em resolver esse problema, pelo menos minimizar o impacto dessa doença, temo em dizer que vai ser bastante importante. O isolamento deve continuar com força total.
é a experiência que tem dado certo. Só a história pode falar, mas é uma experiência que tem dado certo. A gente aprendeu muito com outras infecções virais, né? E o isolamento ele é uma política das infecções virais desde da gripe espanhola, em 1918, né? Onde foi incentivado o isolamento, foi incentivada a higiene das mãos, o uso do álcool e etc., para a população interromper essa cascata de diagnóstico e tentar, como muita gente fala, achatar essa curva de infecção do vírus, né? Então, é a experiência que deu certo. A gente pode nomear aqui várias experiências boas e algumas ruins. A mais trágica, infelizmente, é a do norte da Itália. Né? Semana passada, você vem o prefeito de Milão fazendo a meia-culpa, dizendo, olha, infelizmente eu errei em dizer que Milão não parava. E ele poderia ter, provavelmente, diminuído em 400 mil pessoas aí, a infestação desse vírus. Doutor, tem muitas perguntas aqui, então a gente vai tentar ser bem objetivo. Tem pessoas em casa que sabem que estão infectadas e não conseguiram fazer o exame. Não tem como todo mundo fazer o exame. Então eu tenho amigas, tenho pessoas conhecidas que estão em casa. Olha, eu sei que eu tô tendo todos os sintomas, eu tô aqui isolado da família. Quais são as dicas para essas pessoas? O que essas pessoas podem tomar? Só remédios para aliviar o sintoma? Por exemplo, quem está com uma dor na garganta pode tomar um anti-inflamatório? O que é que deve fazer, o que é que não deve fazer e como é que deve ser esse isolamento? Para quem sabe que está e não confirmou e para quem sabe que está e já confirmou. O que eu acho que a gente tem que fazer, certo? A gente, se sintomáticos, devemos nos comportar como se estivéssemos infectados. Efetivamente não há teste para todo mundo, por mais que a Organização Mundial de Saúde e todos os países, né, insistam em testar, a gente sabe que alguns países não têm essa condição. Não tem condição por número ou mesmo condição financeira. Né? A gente está recebendo aí quase 5 milhões de testes para serem utilizados no Brasil, né, na intenção de testar e isolar os pacientes. Mas eu acho que nós, como cidadãos, a gente poderia, uma vez sintomáticos, nos isolarmos. Como é que a gente pode definir essa infecção? Uma síndrome gripal. Você vai ter coriza, vai ter febre, vai ter tosse. Então, o ideal é que você trate as coisas sintomáticas. Você pode ter uma diarreia, você pode ter dor de cabeça, uma dor muscular de um modo geral, dor de garganta, um pouco menos, porque efetivamente essa síndrome gripal ela é um pouco diferente das outras, porque o vírus ele adora o pulmão, as vias aéreas mais inferiores, né? Um dado interessante que vários amigos otorrinos estão dizendo é que esse vírus também causa a perda do sentido do sabor e do olfato. Já ouvi falar isso também de quem está infectado. Exato. Então, todos esses sintomas, isso, por mais que você não faça o teste, sinta-se infectado e fique a quarentena. Pode tomar todo tipo de remédio? O ibuprofeno existiu aí algumas limitações do uso do anti-inflamatório, foi desaconselhado, mas hoje já não há evidência de que ele é ruim ou bom. Estuda-se o uso do corticoide como um preventor anti-inflamatório, ou seja, para diminuir a inflamação dos pacientes, mas na verdade é que hoje não existe nenhum remédio específico para o coronavírus. A orientação é ir para o hospital somente em casos de dificuldade respiratória, não é isso? Isso. Mas caso essa pessoa esteja em casa com muita febre e essa febre não cesse? Vamos lá. Quais são os critérios de gravidade? O que muda Isso é importante que a população reconheça, a pergunta é fantástica. Como você reconhece nessa síndrome gripal, uma síndrome gripal diferente, alargada, grave? Um é que você falou, febre alta persistente. 2, aumento da frequência respiratória. É o velho cansaço, que a gente chama de dispneia. Aumentou a frequência respiratória, você está vendo que você está uma hipotensão. Normalmente as pessoas referem a hipotensão postural. Ou seja, o paciente quando sai da cama sente-se bem debilitado, fraco. Esse também é um critério de gravidade. A tosse persistente já é o normal, ela não se enquadra, mas se ela estiver associada ao cansaço, sim. Os sintomas de choque, que seriam aumento da frequência cardíaca, sudorese, isso também são sinais de alerta e merecem a ida ao serviço hospitalar. Se você tem sintomas leves, ok. Dover, quantos dias dura a febre? A febre normalmente numa infecção gripal, ela dura poucos dias.
Por isso que a gente fala, febre alta e persistente. 4, 5 dias, isso já merece uma observação. As crianças, só lembrando, as crianças, elas nessa infecção em si não são muito sintomáticas, mas lembre-se que nós estamos no momento também do nosso tempo de ter nossas infecções virais, tanto a nossa influenza, a nossa dengue, a gente não pode esquecer disso. Então, crianças com mais de 24 horas de febre, essas crianças também devem buscar auxílio nas unidades hospitalares. Mais de 24 horas. Mais de 24 horas. Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos anunciou um estudo grande com o uso da hidroxicloroquina associada a um antibiótico, que é a azitromicina. Esperamos que a gente tenha boas respostas com isso. Alguns colegas têm usado de maneira empírica, né, e mesmo participando de estudos multicêntricos. Tudo é muito experimental nesse momento. Né? A gente aprende a cada dia, né? Essa é a grande verdade. Esse vírus, e até por isso ele é tão ruim pra gente, é um vírus completamente novo. É diferente, por exemplo, do vírus da influenza, que a gente já tem há mais de 100 anos contato com esse vírus, muito mais de 100 anos de contato com esse vírus. O novo coronavírus é uma mutação inédita. A gente não existe nenhum antiviral confirmadamente que pode ser utilizado contra ele. Não existe nenhuma droga específica para ele. O Dr. Dover é especialista em pulmão, né? O coronavírus atinge somente o pulmão ou pode atingir outros órgãos? Como toda infecção viral, ele pode atingir vários outros órgãos, mas ele tem uma predileção pelo pulmão, porque esse vírus, os vírus de um modo geral têm um envelope, e esse envelope tem uma chave que se liga às células específicas do nosso corpo. Esse mecanismo chave-fechadura, como a gente chama. Para que ele precisa se ligar a essas células? Porque ele precisa colocar o material genético dele dentro das células para poder se replicar. Ele é uma espécie de um parasita. Então, a fechadura dele é uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina 2. E ela maiormente está encontrada no pulmão. Por isso que é a predileção dele pelo pulmão. E é isso que realmente vai transformar a evolução da doença em trágica. A gente sabe que pacientes, por exemplo, os renais crônicos ou diabéticos que têm alguma falência renal, a gente sabe que esses pacientes acabam por necessitar de diálise. Então, assim, na verdade, a superinfecção ela vai atacar basicamente todos os órgãos, mas a origem dela é o pulmão. O que a gente tem visto é o seguinte, menos de 1%, né, dos pacientes que morreram não tinham comorbidade. Invertendo, 99% dos pacientes que faleceram tinham alguma comorbidade. Em sequência, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares crônicas, como a asma, DPOC, fibrose, hipertensão, cânceres e por aí vai. Então, esse número grande de pessoas jovens sendo entubadas é porque é necessário por conta do respirador. Claro. Qual é a lógica da infecção viral? Somente nessa, que não existe uma terapia específica. A lógica é que você precisa dar tempo para esse indivíduo, para o organismo, combater o vírus por si Reagir. Então, para isso, a gente tem que dar todas as armas necessárias, inclusive o principal, oxigênio. Então, é por isso que a tendência hoje, no tratamento desses pacientes, no suporte para esses pacientes, melhor dizendo, é a terapia, é a ventilação, digamos assim, mais precoce. É um vírus que não gosta do calor? Já existe então, comprovação? Vamos aprender. O vírus está chegando nas zonas tropicais, né? Então ele vem da China, Europa, chegando na América do Sul, Estados Unidos. Algumas áreas dos Estados Unidos a gente está mudando, está entrando na primavera, né? Então para eles o calor tem sido um alento, porque existe realmente essa não sei se imaginação, mas não tem nada comprovado de que o vírus no calor se comporte diferente. A gente vai aprender agora. A prevenção a gente está ouvindo muito falar, né? Álcool em gel, máscara. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Por exemplo, tem gente que não sabe usar máscara, mas está usando. Tem gente que você falou isso até na live comigo, que eu achei bem interessante, que se preocupa com a máscara, mas depois tira a máscara e toca as coisas. Então, assim, como que o vírus se transmite? Por gotas de água. Então o vírus ele sai do pulmão, é hidratado, se mistura em gotículas de saliva, de água, e é depositado em algum lugar e lá permanece. Esse tempo é muito variável,
depende de horas a dias, dependendo da superfície que ele está, certo? Então qual o grande cuidado? Você tocou alguma coisa, você não está infectado. Você vai infectar quando você leva essa mão aos olhos, nariz e boca. Por isso que lavar as mãos, usar o álcool gel é algo tão importante. Porque inevitavelmente você vai pegar uma maçaneta de porta que algum infectado pegou, né? Então, em vez disso, pegou na maçaneta, lava a mão. E usar máscara e descartar. Usar a máscara e descartar. 2 a 3 horas. A dica a máscara ficou úmida, já não serve mais. E ela é descartável. A gente não vai lavar, a gente não vai botar no sol e reutilizar. A máscara ficou úmida, troca. E a máscara normal? A máscara cirúrgica normal. A N95, que é aquela maior, azul, né? Aquela só está indicada para quem estiver diretamente ligado a um paciente que vai produzir aerossol. Pacientes entubados, os pacientes que vão fazer uma endoscopia, uma broncoscopia. Então esses médicos, esses profissionais de saúde vão ter que estar equipados não só com a N95, mas também com ou óculos ou uma capa de proteção, um capacete, entre aspas, né? Que produza uma barreira física contra as gotículas que a gente emite, né? Doutor, e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai estar com a Leidiane Ferreira, ela é personal organizer e vai dar dicas de como higienizar a casa, o que fazer com o sapato, com a bolsa, com a roupa, com o carro, tudo isso daqui a pouco. Para encerrar, tem muita gente que pergunta a questão da infecção, né? Eu fui infectado hoje, eu já posso, nesse momento, infectar outra pessoa? É imediato? Não, o vírus ele precisa de um certo tempo, mas digamos assim, se você hoje toca uma maçaneta de uma porta com gotículas virais, você toca outra maçaneta, você vai levar a infecção para outra maçaneta, certo? Então assim, depende do contato que você tenha também com o vírus. Tá, mas eu fui infectada agora, nesses segundos, eu já posso infectar outros? Provavelmente sim. Provavelmente tem que esperar esse tempo de incubação. O período de incubação, o que é o período de incubação? É o tempo que você recebe o vírus e fica assintomático, podendo inclusive disseminar a doença. Isso é o período de incubação. Ele é muito variável nesse novo coronavírus. Os estudos demonstram entre 1 e 14 dias. Existem relatos de casos que pacientes vieram a ser sintomáticos 27 dias depois. Então assim, esse é o grande medo dessa infecção, porque muitas vezes você está infectado e nem sabe que está infectado, porque o período de incubação é muito variável. Então, pelo menos em um dia, você poderá transmitir essa doença para outra pessoa, sim, mesmo estando assintomático. Doutor Dover, muito obrigada pela sua participação aqui no Check-up. Eu que agradeço, Natália. Eu sempre te digo que você dá uma aula, né? Até perguntei se era professor, mas se não for, vai ser. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigada e vamos vencer essa, todo mundo fazendo sua parte. Daqui a pouco a gente vai estar contando essa história. Vai passar. A gente vai, como a gente conversou há poucos dias na live, a gente precisa confiar nos nossos líderes, é o que nos resta, de um modo geral. Temos que confiar na gente, em Deus, na crença que você tiver, na tua família, nos teus amigos, né? Eles vão estar lá, se Deus quiser, quando voltarmos. E aproveito para mandar um abraço aos meus pais, aos meus amigos que eu não vejo há pelo menos 2 semanas. Daqui a pouco a gente vai estar se encontrando. E a minha rede social está aqui também no vídeo, @Natalinha Varela, sempre com lives bem interessantes. Temos também a Check-up, programa Check-up, também que você acompanha todas as novidades, as atualizações do coronavírus. Obrigada, doutor, e até a próxima. Até logo, e se cuida. Estamos tentando, obrigado.